Isso é o Contratos na Prática. Meu nome é Vitor Almeida, sou mestre em Direito e advogado empresarial. E hoje nós vamos falar sobre os elementos de um contrato de prestação de serviços que podem caracterizar a famosa pejotização, que é uma prática considerada ilegal por configurar a contratação aí de um funcionário, fora do regime da legislação trabalhista. Evidentemente, pessoal, a realidade dessa relação e os fatos que podem ou não ser comprovados é que vão ditar se essa relação vai ser considerada ou não uma pejotização. Mas os elementos do contrato podem sim impactar fortemente nessa avaliação. O primeiro ponto a ser observado aí é a pessoalidade. Olha, toda vez que um contrato traz elementos muito personalistas ali naquela relação com o prestador de serviços, há sim um grande risco de pejotização. Por exemplo, se ao descrever a atuação deste prestador de serviços, o contrato prevê um cargo, uma função específica e não a atividade que esse prestador irá de fato realizar, certamente isso é prejudicial nesse sentido. Obviamente, você não está contratando o seu prestador de serviço, por exemplo, para ser um analista de sistemas. Você não contrata o prestador de serviços para ser o arquiteto. Você contrata o prestador de serviços para prestar um serviço. Então, este é um elemento muito importante a ser considerado. Outra característica de pessoalidade aqui é a previsão de uma relação de exclusividade com esse prestador. Bom, se esse prestador só pode prestar os serviços para você, isso aí já vai ser um indicativo de pejotização, certamente na cabeça do juiz, enfim, certamente na cabeça de algum fiscal. E um outro elemento de pessoalidade muito comum é a previsão do conhecido período aí de experiência. Poxa, que é coisa mais trabalhista, mais CLT do que prever no contrato um período de experiência de 90 dias, que é justamente o prazo mais tradicional e indicado na CLT. Então, esses são pontos claramente indicativos da pejotização. Um segundo ponto aí, pessoal, que vai sim aumentar o risco de pejotização desse contrato de prestação de serviços é a previsão de cargas horárias fixas, de uma carga mensal muito vinculada ao que a gente tradicionalmente encontra aí na trabalhista, 40 horas semanais, 160 horas mensais, prever horários de almoços, períodos específicos ali comerciais. Então, isso é mais um elemento para aumentar o risco de pejotização aí do seu contrato. E aí, pessoal, o terceiro elemento que está vinculado a essa questão de carga horária é o formato da remuneração. Se você prevê no contrato um salário bem padrão, comum com salário mínimo, alinhado com aquela questão de bater ponto, de cumprimento de horas, certamente ali vai sim aumentar também o risco de pejotização e a ausência ali de você prever um relatório de horas a ser aprovado, de uma flexibilidade aí dessas horas em relação à remuneração, também aumenta esse risco. Quarto ponto aí, também vinculado com a questão de remuneração, é a previsão de benefícios. Se no contrato consta que esse prestador de serviço vai ter benefícios como férias remuneradas, 13º, licenças, FGTS e etc., isso também certamente aumenta o seu risco de pejotização e de uma eventual condenação trabalhista e até mesmo de questões fiscais que também são muito consideradas nesse caso. E o último ponto, pessoal, muito importante e nem sempre falado, é a observância do CNAE. O CNAE é aquele código ali das atividades da empresa que todo mundo é exigido indicar quando vai abrir um CNPJ, e este CNAE tem que estar compatível com as atividades que o prestador de serviço vai executar. Por exemplo, se o prestador de serviços vai prestar serviço de intermediação, por exemplo, e está previsto no CNAE do CNPJ dele apenas
serviços administrativos, de escritório, ou que KNAI consta gestão de negócios, algo assim, não vai ser possível você contratá-lo nesses moldes. E aí vai ser um risco muito grande você seguir com esse tipo de contratação e aumentar não só os potenciais danos da questão de pejotização, mas também de condenação em relação a questões tributárias, porque é de acordo com a atividade ali do seu KNAI é que a emissão da nota fiscal vai ser feita por essa PJ e, obviamente, para tipos distintos de atividades, inclusive aí de serviços, os municípios, estados aí podem variar a aplicação dos tributos. Então, o buraco é bem mais embaixo também. Importante lembrar também, pessoal, quanto ao KNAI, que há certos tipos de CNPJs e de tipos societários, empresariais, digamos aí, né, são incompatíveis com o KNAIs. Por exemplo, um MEI não pode ter alguns tipos de códigos de KNAIs aí. Então, uma das primeiras coisas a se fazer, obviamente, ou a você que vai abrir o seu CNPJ, é verificar, se você for uma MEI, se aquele tipo de atividade que você quer prestar é compatível ali com o seu MEI. Então, você vai ter que mudar a estrutura, da mesma forma como você for contratar um prestador de serviços, também fazer essa avaliação. Certo, pessoal? Por hoje é só. Curtam, compartilhem, comentem e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!